Amém! Quanta coisa, né? Glória a Deus! Culto dinâmico, né? Muita coisa acontecendo. Eu particularmente me alegro muito de ver esses 8 anos, tudo aquilo que Deus fez, né? Está fazendo, vai fazer ainda, né? Igrejas novas já saindo desta igreja para começar novos locais. E eu fico muito feliz, né, de saber que o evangelho tem sido tocado. Acho que esse local, estava falando para o pastor Kamal, está já pequeno, né, para tudo aquilo que Deus quer fazer, que a gente possa orar, né, e para Deus dar graça para o pastor Kamal, para saber quais são os próximos passos aí que a igreja vai tomar. A pastora Sônia não pôde vir, porque hoje ela tinha que ministrar lá no Tremembé. Então, ela mandou um grande abraço para todo mundo, a pastora Loirinha. Ela mandou um grande abraço para todos. E a gente é muito, muito feliz de ver, né? A igreja de Osasco é uma igreja filha, né? E é muito bom a gente olhar os filhos e ver que os filhos caminham, né? Às vezes mais rápido até do que nós pais, né? A nossa igreja sede lá no Tremembé tem 22 anos, vamos fazer 23 agora em agosto, né? E vocês em 8 anos caminharam talvez muito mais rápido do que a gente nesse mesmo período. E a gente se alegra de ver aquilo que Deus está fazendo, a gente se alegra muito. A turma do Inters tem sido uma benção, os Inters que têm ido daqui de Osasco para lá, pagam um preço, né, para atravessar a cidade, mas tem sido uma grande bênção na vida da gente lá. E quero incentivar que no próximo ano tenham mais Inters lá. Vale a pena, né? Vale a pena o esforço, vale a pena você cruzar a cidade. E quero só lembrar também todos, em agosto agora nós vamos fazer uma grande conferência que nós queremos reunir toda a igreja edificando, tá? Nós esperamos pelo menos 2.000, 2.500 pessoas. Nós estamos alugando um grande espaço para fazer uma grande conferência lá. Nós vamos ser sábado, dia 30 de agosto e dia 1º de setembro. Nós vamos ter alguns pastores, alguns preletores convidados. Nós vamos ter o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, vai estar conosco, um grande homem de Deus, um grande jovem que tem influenciado a geração de hoje. Nós vamos ter o pastor Davi Lago, talvez um jovem que seja uma das vozes mais relevantes na sociedade nos dias de hoje. Semana passada ele foi convidado para um programa na TV Cultura para falar sobre política e cristianismo, um homem tremendo de Deus. Nós vamos ter o pastor Ricardo Agreste, que para mim foi um grande mentor na minha vida. Há muitos anos que eu quero trazê-lo e dessa vez nós conseguimos. Nós vamos ter o pastor Greg Zetz, dos Estados Unidos, que muitos conhecem, né? Alguém que tem sempre vindo abençoar a nossa igreja. Nós vamos ter o pastor Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha de Niterói, uma das igrejas que mais tem impactado a cidade, ali a região do Grande Rio de Janeiro, né? E vai ser uma grande festa, tá? Então eu queria que você já corre, entra no site, faz tua inscrição, porque vai ser um tempo muito especial para a gente passar juntos em família, tá? Vira para quem está do teu lado e fala: que bom que você faz parte da minha família. Não é para falar isso para aqueles que são da tua família natural, tá? Para falar para aqueles que são parte da tua família espiritual. E eu estava pensando o que ministrar para vocês, e vou precisar correr bastante aqui para não roubar o almoço de vocês, mas eu quero correr. E eu quero trazer uma mensagem para vocês que eu trouxe semana passada lá no Tremembé. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento de aniversário da igreja, né? Eu quero falar um pouquinho, o tema da minha mensagem, eu dei essa mensagem semana passada no Tremembé, encerrando a nossa série do Family Flix. E o tema dessa mensagem é sobre a grande família, né? Quero falar um pouquinho sobre a grande família. E antes de eu falar sobre a grande família, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei quantos sabem aqui, mas você tem ideia? Eu fiquei surpreso quando eu estava pesquisando e descobri
Você tem ideia qual é o número de filhos que uma mesma mulher já teve? Deixa eu tentar fazer a pergunta aqui de uma forma melhor. Qual o maior número de filhos gerados no ventre mesmo, né? Por uma mulher? Quem sabe? Se você sabe, não fala, mas quem sabe? Ninguém nunca viu? No livro do Guinness, o Guinness Book tem lá a recordista mundial. Pensa aí num número. Pensa num número. Quem acha que é mais que 30? Mais que 30, ok. Quem acha que é mais que 40? Uau! Quem acha que é mais que 50? Já está diminuindo. Quem acha que é mais que 60? Só o William acha que é mais que 60? Quem acha que é mais que 70? Não, aí não está. Só o William ficou nos 60. A mulher que mais teve filhos no mundo até hoje, segundo o Guinness Book, foi uma soviética que teve 69 filhos. 69 filhos. Você consegue imaginar a casa dessa mulher, como é que seria, hein? 69. Tem uma outra que ficou em segundo lugar, que é uma chilena, teve 64 filhos. Talvez você pense assim, mas como 60, se ela teve um por ano, quantos? Não, ela não teve um por ano. Ela teve, para você ter uma ideia, ela teve, deixa eu ver aqui, 27 partos. 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. É lógico que essa não era uma condição normal de uma mulher. É uma anomalia muito rara, onde a mulher produzia muitos óvulos ao mesmo tempo, e isso fazia com que ela tivesse várias gravidez múltiplas, né? Aquilo que é uma exceção, uma gravidez múltipla, no caso dela era comum. Então, todas as gravidezes dela eram 2, 3, 4 filhos, né? E deu esse número de 69 filhos. Aqui no Brasil, a mulher recordista é uma mulher que nasceu em Goiás e tem 32 filhos, né? A avó da doutora Tânia, não sei quem conhece lá do Tremembé, né? Ela teve 30 filhos, né? Então, não é algo nem tão distante. Mas eu falei disso porque você imagina uma família, passa aí a próxima foto, né? Essa aqui é uma mulher que teve 8 filhos. Com 8 filhos, você já imagina a cena. Agora imagina uma cena com 69 filhos. Imagina essa família indo viajar junta de avião. Que maravilha que deve ser. Com aqueles bebês todos chorando ali, clamando, né? Você imagina que loucura que deve ser toda essa galera junta. E eu quero falar um pouquinho sobre, passamos um mês e meio aí falando sobre família, né? E as famílias no dia de hoje, normalmente, são famílias cada vez menores, né? Hoje em dia, o padrão de família é pai, mãe e, segundo a média brasileira, 1,6 filhos mais um filho, né? Tem um pastor, uma vez, pastor Dinardi, que esteve lá na nossa igreja, ele falou assim que as pessoas hoje optam por ter um porque não pode ter meio, né? Porque filho dá muita despesa, filho é muito caro, né? E as pessoas começaram cada vez mais a priorizar aquilo que às vezes podem oferecer para os seus filhos e diminuir o número de filhos. E as famílias têm mudado. Aquele conceito que a gente tinha antigamente de uma grande família, né? Que a gente via em fotos, eu não sei quantos tem, pode passar a próxima, né? Aquela grande família, você hoje em dia é raro você ver. As famílias são muito pequenas, muito limitadas e começam a perder o contato com seus familiares. Essa aqui é uma foto de uma família mineira, a família Coutinho, de 1920. E essa aqui é a foto da reunião da família. Olha que coisa mais linda, você poder
contar com uma família desse tamanho, uma família com tios, primos, avós. Eu não tenho noção do que seja isso, né? Eu sou filho de pais portugueses, meus pais vieram de Portugal para o Brasil, e quando eles chegaram no Brasil, eles constituíram a vida deles aqui, tiveram a mim, mais meus 2 irmãos. Então, eu nunca tive avós aqui no Brasil, nunca conheci os meus avós. Vim conhecer alguns dos meus tios depois de muitos anos, quando eu fui para Portugal, mas nunca tive contato com tios, com primos. Mas muitos de vocês têm essa família que nós chamamos de família estendida. O conceito de família estendida é aquela família que se reúne com pais, avós, primos, e que constitui a nossa grande família. Da grande família que nós temos, né? E quando eu começo a falar sobre isso, né, eu estou falando sobre isso por quê? Porque a família, essa grande família, a família estendida, ela cumpria um propósito naquela época, né? O que acontecia com aquelas pessoas que tinham uma grande família? Quando, por exemplo, um marido perdia a sua esposa, vítima de uma enfermidade ou alguma coisa assim, o que acontecia? O restante da família, a família estendida, abraçava. A tia ajudava a cuidar das crianças, daquela pessoa que ficava viúva, abraçava, adotava aquelas crianças, cuidavam. Aquela criança que ia crescer sem mãe, tinha como referencial uma tia, ali da grande família estendida. Um filho que perdeu o pai, ele tinha nos tios, ele tinha nos avós um referencial de família. Ele tinha, por exemplo, um casamento que tivesse se dissociado, que naquela época era mais difícil, mas que um filho acabava ficando decepcionado com a figura paterna. Ele tinha outros referenciais, ele tinha tios, ele tinha avós que estavam há 50 anos casados, que serviam de referência para a vida deles. Então, a família estendida cumpria muito esse papel de ser uma área de escape, de ser aquela família que ajuntava, que cuidava, que uns cuidavam da vida dos outros e davam orientação e davam suporte um na vida dos outros. Mas a família moderna, amados, tem perdido isso. A família moderna tem se tornado muito individualista. Esse é o retrato da família moderna, né? Famílias que não se relacionam mais com os restante dos seus familiares, que vive no seu individualismo, que vive voltada para dentro de si mesmo, que vive nos seus celulares e, às vezes, embora estando na mesa juntos, eles não compartilham da vida juntos uns com os outros. E esse é um retrato das famílias nos dias de hoje. E quando você pensa na família nos dias de hoje, você vê os problemas que a família dos dias de hoje tem. Nunca na vida, nunca talvez na história da humanidade, existiu tantas mulheres tendo que criar os seus filhos, por exemplo, sozinhos. O número de mulheres que têm que criar os seus filhos sozinhos tem crescido exponencialmente no meio da sociedade. Talvez tenham mulheres aqui, eu não conheço, mas talvez tenham mulheres hoje aqui que estão vivendo nessa situação. Seus maridos deixaram, e por uma infinidade de razões, tendo que criar os seus filhos sozinhos. Mas não só isso, tem muitos jovens que também têm vivido uma vida solitárias. Cada vez mais a gente vê uma vida de jovens completamente perdidos e abandonados no meio da sua vida, do seu isolamento, de tudo aquilo que elas têm passado. Os estudiosos da área dizem e chamam essa geração de uma geração de órfãos de pais vivos. Por que órfãos de pais vivos? Porque elas são consideradas como órfãos, embora elas tenham pais. Eu não sei aqui, mas lá em Tremembé a gente lida muito com isso. Muitos jovens, que o grande problema deles é a ausência de uma figura paterna na sua vida.
Não que eles não tenham pais, mas eles não têm um pai que senta com eles, que conversa com eles. Eles não têm um pai que ensine o caminho, não tem um pai que aconselhe, não tem um pai que dê bons exemplos. E está crescendo uma geração de jovens totalmente abandonados, órfãos de pais vivos. Mas os estudos falam de um outro tipo de perfil de pessoas. Se nós, de um lado, temos órfãos, filhos de órfãos de pais vivos, nós temos uma geração de idosos, uma geração de pessoas da terceira idade, abandonadas, são chamados órfãos de filhos vivos. São homens que têm as suas famílias, idosos que têm as suas famílias, mas que estão abandonados por eles. O perfil do Brasil tem mudado gradativamente, crescido de uma forma assustadora o número da população de terceira idade, né? Eu me lembro que na minha época de criança, quando eu estudava, a pirâmide de idade do Brasil era algo assim, era uma base de jovens muito grande, de crianças e jovens, e uma terceira idade era algo muito pequeno. Hoje, a curva de idade do Brasil se assemelha a um barril, né? Nós temos já quase que o mesmo número de idosos para o número de crianças que nós temos no nosso país. E os idosos estão sendo deixados de lado. Os idosos estão sendo abandonados, muitas vezes, pelas suas próprias famílias. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade muito individualista. A gente vive uma sociedade onde a gente está muito preocupado com as nossas coisas. Filhos dão problema, idosos dão problema, dão trabalho, e a gente quer viver a nossa vida, e a gente está mergulhado no trabalho, ou quando não está mergulhado no trabalho, está preocupado com o nosso lazer, com a nossa vida, e o ser humano está se tornando cada vez mais egoísta, e cada vez mais utilitarista, que é um termo que eu tenho usado muito lá na igreja. A gente cada vez tem se tornado pessoas mais utilitaristas. O que é ser utilitarista? Eu me relaciono com a outra enquanto a outra tem algo da qual eu posso me beneficiar. Eu tenho um relacionamento com o Kamal enquanto o meu relacionamento com o Kamal me traz alguma vantagem. Quando deixa de me trazer vantagem, eu deixo de lado. As pessoas são assim, as pessoas vão nas igrejas, enquanto tem alguma coisa que ela pode extrair, tudo bem, mas ela não pensa que talvez tenha um momento em que ela vai ter que dar sem receber nada de volta. E a gente vai ficando utilitarista. Então a gente vai para uma igreja agora, sai daqui, vai para outra quando me agrada. As pessoas fazem isso com casamento, ele casa, enquanto a coisa está boa, depois chega um tempo, olha, deu tempo, eu não tenho... Você não tem mais nada para acrescentar na minha vida, desfaz casamentos. As relações estão cada vez mais utilitaristas. E as pessoas vão se esquecendo uma das outras. Eu li um artigo no portal G1 que me chocou demais. Olha a manchete desse artigo. Corpo de uma portuguesa é encontrado em apartamento após quase 9 anos. Não sei se você entendeu. Essa mulher morreu e só descobriram que ela morreu 9 anos depois. Sabe por quê? Porque ela parou de pagar as contas, é lógico, e aí fizeram uma ação judicial de despejo, e aí arrombaram o apartamento dela para despejar ela, e quando arrombaram o apartamento, descobriram que ela estava lá morta. Fazia 9 anos. E ninguém havia dado conta de que ela havia morrido. Esse é o perfil. E eu estou dando um caso. Se você entrar na internet, você vai achar diversos. Tem nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar que você puder. Tem um outro caso nos Estados Unidos, que uma senhora idosa foi encontrada após 4 anos, né? E do lado do telefone, caída do lado do telefone, ela foi aparentemente pegar o telefone para pedir ajuda e não conseguiu, não deu tempo. E só encontraram o corpo dela depois de 4 anos. E aí foram perguntar para a vizinha, mas vocês não perceberam? Aí sabe o que é? Hoje em dia a gente, cada um na sua, né? A gente não se preocupa muito, a gente não fica se metendo muito na vida do outro. Foi essa a resposta que os vizinhos deram. Eu estou cuidando da minha vida, deixa o cara lá. A gente, às vezes, que mora em apartamento, você não percebe nem o cara que mora no mesmo hall que você.
E a gente vai transportando isso para dentro da igreja. E as igrejas vão se tornando lugares de espetáculo, de show, aonde as pessoas vão porque elas querem uma banda legal, uma pregação legal, um louvor legal, um ministério infantil muito legal que cuide dos filhos dela, e ela quer entrar, receber uma boa palavra, arrepiar durante o louvor, sair daqui e viver a sua vida. Mas as igrejas, no geral, elas não desenvolvem relacionamentos. As pessoas no século 21 estão procurando igrejas onde você possa entrar, sair, de preferência que ninguém venha tocar na sua vida. E é a partir daqui, amados, que eu quero talvez começar a falar e trazer essa palavra para o contexto do que eu quero ministrar propriamente dito na vida de vocês, na vida dessa igreja, quando ela está completando 8 anos de idade. Deus não nos chamou, amados, para vivermos uma relação utilitarista. Pelo contrário, Jesus nos deu o exemplo. A Bíblia diz que Jesus nos amou antes que nós o amássemos. Jesus não amou a gente porque a gente amou Ele tanto. E Ele falou, puxa vida, eu vou responder ao amor daquelas pessoas, amando elas também. Não, Jesus não fez isso. Jesus não era utilitarista. A Bíblia diz que Ele nos amou mesmo quando ainda nós vivíamos debaixo do pecado, vivíamos negando e rejeitando Ele. Quando o pastor Kamal vivia nas suas lutas, nas suas crises, que foi falado aqui, rejeitando a Deus, Jesus já amava a vida dele, já amava a minha vida, já amava a vida de todos vocês. Jesus nos ensina que a vida não é uma relação utilitarista. Ele nos amou primeiro antes de qualquer coisa. Um dos exemplos mais lindos que eu vejo na Bíblia, talvez depois de Jesus, para falar sobre essa relação pessoal que não é utilitarista, está lá no livro de Ruth. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu quero te dar um panorama. Se você não conhece o livro de Ruth fala de uma história de uma mulher chamada Noemi, que perdeu os seus ela perdeu primeiro o seu marido, ficou viúva, e ela vivia com os seus 2 filhos e com as suas 2 noras. Os seus 2 filhos morreram, e ela, de repente, se vê só com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Essa era a situação da vida delas. Uma mulher, naquela época, uma mulher sozinha, sem seu marido. Ela não tinha valor algum, ela não tinha nada que ela pudesse oferecer para suas noras. E foi isso que Noemi se colocou. Ela falou assim, inclusive, a vida tem me feito amarga. Então você imagina você convivendo com uma pessoa que não tem mais nada para te oferecer e que ainda diz que o que ela tem para oferecer é amargura. Ela se tornou uma pessoa amarga, azeda. Aí você fala, cruz credo, eu não quero andar com uma pessoa dessa, não. Né? Esse era o panorama. Uma mulher, Noemi, viúva, sogra, ainda mais sogra. Sogra amarga, você imagina a situação. E essa mulher chamada Noemi, ela se vira para suas 2 noras e fala assim, olha, faz o seguinte, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, cada uma de vocês, é melhor vocês tomarem os seus caminhos, vão buscar outros locais, vão tentar andar com outras pessoas que possam ter alguma coisa para te oferecer, porque eu não tenho mais nada. E uma das noras dela acatou o conselho, se despediu dela e foi embora. Mas Ruth, diante da colocação de Noemi, ela faz uma das declarações de amor mais lindas entre 2 pessoas que a gente vê na Bíblia. Muitas vezes esse texto é usado em casamento, embora ele não tenha nada a ver com relacionamento entre marido e mulher. Ele tem a ver, no contexto aqui, é um relacionamento entre uma nora e uma sogra. E olha o que ela diz. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que eu te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que declaração mais linda. Olha que declaração tremenda de alguém que se relaciona com a outra, não pelo aquilo que a outra pode oferecer, mas por aquilo que ela tem de aliança, de caminhar junto. É uma declaração linda que fala do coração de pessoas que desenvolvem uma relação que não é utilitarista. A gente precisa checar cada dia o nosso coração, checar a nossa vida e ver se a gente não está fazendo dos nossos relacionamentos de conveniência. E ao invés de relacionamentos de amor, relacionamentos de companheirismo, relacionamentos, olha, você não tem nada para me oferecer agora nesse momento, mas eu quero te ajudar agora. Eu nunca me esqueço um testemunho de um pastor. Eu posso falar porque ele faleceu agora há pouco tempo, mas ele falava isso em congressos que eu tive presença, e tive a oportunidade de ouvi-lo. Pastor Paulo Solonca, ele sempre foi um grande mentor, um grande discipulador de casais. Ele tem até hoje materiais escritos na área de casal. E ele, durante um tempo da vida dele, ele passou uma crise no casamento dele com a sua esposa. E ele abriu isso para a liderança da igreja dele. Ele falou, olha, eu estou atravessando um problema com o meu casamento. Se vocês quiserem, agora vocês me afastem e tal. E aqueles discípulos dele falaram, não, você nos ajudou durante tanto tempo, agora é a nossa hora de ajudar você. Quando aquele homem não tinha mais nada para oferecer para a vida dos discípulos, foi os discípulos que começaram a ser instrumento de bênção. E eles combinavam, eles moravam em Florianópolis, ele é pastor de uma igreja batista ali em Florianópolis, e os discípulos combinavam todo dia, eles saíam para caminhar, uns homens saíam com ele para caminhar e ter um tempo de discipulado com ele, e outro grupo de mulheres saía com a esposa, e eles fizeram um trabalho e restauraram o relacionamento que estava abalado dos pastores deles. Isso é relacionamento de amor, de cumplicidade, não relacionamento de conveniência. E aí, quando eu penso nisso, eu lembro da igreja. Eu comecei falando dessa família estendida, dos tios que davam suporte para os sobrinhos, dos avós que cuidavam dos netos. Toda essa relação, né, de netos que cuidavam dos avós, de toda essa relação da família estendida, tudo isso eu fiz para que a gente pudesse fazer uma transposição disso para a nossa família igreja. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande família. Quer ver? Vou mostrar uma foto só de uma parte pequena da minha família, né? Ó, minha família tem japonês, tem gente de cabelo crespo, né? Essa foto é uma foto que eu tirei com alguns membros da nossa igreja lá no Horto Florestal. Nós estávamos caminhando lá e eu tirei uma foto. Quando eu estou falando disso, eu entendo que a igreja ela tem que ser uma grande família. Eu nunca me esqueço, amados, de um episódio que aconteceu com a minha filha. Eu tenho duas filhas, hoje uma de 26 e uma de 21 anos. Na época elas tinham, acho que, 6, a mais velha tinha 6, a mais nova tinha 1. E nós estávamos andando na rua e eu fiz uma pergunta para elas que a resposta dela marcou a minha vida. Ela falou, eu perguntei, filha, se o papai e a mamãe morressem, quem cuidaria de você? E ela prontamente, sem pestanejar, respondeu, o pessoal da igreja. Eu falei, pai, se você e a mamãe morressem, o pessoal da igreja ia cuidar da gente. Por que essa resposta me chocou? Me chocou no bom sentido. Porque ela olhava para a igreja como uma grande família. A primeira imagem que veio no rosto dela, de quem cuidaria dela na ausência, ela não pensou nos avós, os avós eram vivos e elas tinham um ótimo relacionamento com os avós. Ela não pensou nos tios naturais, mas a primeira imagem de família, de cuidado que veio na mente dela foi da igreja do Senhor. E é isso, amados, por isso eu gosto muito que a Bíblia fala que se a gente não se fizer como criança, né, a gente não vai poder herdar o reino de Deus. Porque para elas, a igreja é a grande família, é aquela que cuidaria, que adotaria, que colocaria em prática o que diz o Salmo 68, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Deus da sua santa morada.
Deus faz o solitário viver em família. Liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. O que ele está dizendo? Ele falou, nosso Deus é o Deus que traz as pessoas das mais diferentes áreas e faz com que a gente habite num lugar chamado família de Deus. Não é igreja, não é um prédio, não é uma instituição, é numa família. Eu falei para vocês, eu cresci numa família muito pequena, era só eu, meu pai e meus 3 irmãos. Nós nunca tivemos tios, avós aqui, nem nada disso. Mas Deus me deu uma família tremenda. A gente, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso casamento, nós tivemos irmãos da igreja que nos aconselharam, que nos ensinaram, desde coisas básicas do nosso casamento, desde coisas de como educar os nossos filhos, nos deram suportes. Quantas vezes a gente queria sair juntos, eu e minha esposa, as crianças eram pequenas, e eram os irmãos da igreja que ficavam em casa com elas e cuidavam. Às vezes eu ia viajar, a gente ia viajar, e os irmãos da igreja pegavam nossas filhas e ficavam com elas em casa. Eram os tios, as tias, os primos e as primas da igreja que cuidavam. Porque a igreja tem que ser essa grande família. A igreja precisa, eu sempre digo isso lá no Tremembé, eu entendo que uma igreja ela precisa crescer. Uma igreja sadia cresce. Uma vez me perguntaram o seguinte, pastor, toda igreja que cresce é uma igreja sadia? Eu falei, não, nem toda igreja que cresce é uma igreja sadia, mas toda igreja que é sadia cresce. Toda igreja que é sadia, que prega o evangelho do reino, que prega as boas novas do Senhor, tem que crescer. Mas a gente precisa crescer sem perder a identidade de uma família. Amém? A gente não pode perder a identidade de uma família, porque senão a gente se torna uma grande organização. É lógico que quando a gente cresce, quando a família cresce muito, não dá para a gente juntar toda a família, por exemplo, num sábado, num domingo, na hora do almoço, para comer juntos, porque a família é muito grande. E aí a gente, às vezes, vai separando em alguns grupos, que nós chamamos aqui na igreja de células. Não dá para você ter comunhão com todas as pessoas. Aqui, agora, aqui no Osasco já não dá, no Tremembé já não dá há muito tempo. Não dá para eles que estão lá conhecer 2.000 pessoas que estão na igreja, mas dá para eles estarem numa célula que é uma parte dessa família estendida, da onde as pessoas vão poder ser cuidadas, vão poder ser mentoreadas, vão poder ser assistidas. E um dia, se algum morrer, você tem certeza que você não vai ficar 9 anos num local, porque o pessoal da célula tua vai te achar antes, em nome de Jesus. Vai falar assim, ele não veio no culto hoje. Teu líder fala assim, ele não veio no culto, a gente precisa ligar para ele, o que está acontecendo? Tem gente que não gosta disso. Eu já vi gente que falou para mim, eu não gosto, sabe, eu não gosto desse negócio de... pessoal da igreja quer muito se meter na vida da gente. Eu falei, olha, se meter na vida de você é saber se importar com a tua vida, saber como é que você está, saber e querer o melhor de Deus para a tua vida, realmente nós somos uma igreja que se mete na sua vida. Se é isso que você entende por se meter na sua vida, nós queremos ser uma igreja que se mete na vida dos outros, e se você não gosta dessa igreja, é melhor você ir para uma igreja onde você vai entrar, vai sair, e ninguém vai notar que nem você entrou e nem você saiu. Isso é como alguém que vive numa família. Você imagina a cena, você vai numa família, entra na tua casa, entra, come, vê se tem roupa, tudo pronta para você, troca de roupa, toma banho, come, sai, e você não se relaciona com ninguém da tua casa. Tem gente que quer lidar com a igreja dessa forma. Ele quer entrar, ele quer se usufruir de algumas coisas que tem, e ele sai, mas não quer que ninguém pergunte, oi, como é que você está? Como é que foi teu dia? A igreja é uma família, e ela tem que continuar sendo uma família. A igreja edificando
tem na sua essência essa característica. A gente quer crescer, que os próximos, daqui a 16 anos, eu vou botar o dobro do tempo, a Edificando de Osasco seja uma grande, muito maior família do que é hoje, mas sem perder a característica de uma igreja que é família, de uma igreja que se importa. E eu não estou falando que a igreja é perfeita, amados. A igreja não é perfeita. A igreja tem várias imperfeições. Assim como uma grande família. Quem tem família grande? Quem tem família grande aqui? Quem tem família grande sabe que dá uns BO nas famílias de vez em quando, não dá? Né? As confusão entre tio e primo e tal, e que não sei o que, cunhado, mas não sei o que. Às vezes dá BO, mas é a família. A família de Deus, a igreja é a mesma coisa. Ela não é perfeita. Não adianta você falar, ai, achei um pedacinho do céu na terra, tal. Não, mas esquece. Vai ter problemas, você vai se decepcionar com pessoas. Mas a Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Vira para quem está do teu lado e fala, você foi colocado por Deus na minha vida para me afiar, para me afiar. Deus colocou você na minha vida para me afiar e para te afiar. A igreja nos dias de hoje, amados, tem se tornado um grande centro de consumo, né? As pessoas se relacionam com a igreja em prol daquilo que ela pode consumir. Mas a igreja é uma grande família. Sabe por que a igreja é uma grande família? Primeiro, porque nós temos o mesmo Pai. Amém? Nós somos, não é à toa que a gente se chama de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai. Lá em Efésios diz que vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Porque nós temos um Pai. Na oração que Jesus nos ensina, Ele começa a oração ensinando para a gente que o Pai é nosso. Vira para quem está do teu lado e fala, o Pai é nosso. Jesus compartilha o Pai dele com cada um de nós. Jesus mostra que o Pai, nós temos um mesmo Pai em comum, é o nosso Pai. Por isso que ele começa a oração mais importante que ele nos ensina, definindo isso. O Pai é um só. Mas nós somos também membros de uma família, sabe por quê? Porque nós temos semelhanças. Olha aí para o teu lado aí, vê como essa pessoa que está do teu lado tem coisas semelhantes com você. Eu não sei se você consegue ver. Lá em Romanos, quando eu falo de semelhança, eu não estou falando de semelhança física, gente. Mas a gente tem o mesmo espírito dentro de nós. A gente tem o mesmo jeito de pensar, a gente tem os mesmos princípios, a gente tem os mesmos valores, a gente foi criado pelo mesmo Pai e que pôs em cada um de nós o mesmo Espírito. Por isso que a gente tem tantas coisas em comum. Deus me deu a oportunidade de viajar muitos países no mundo e eu já viajei fui em várias igrejas no mundo inteiro. E é muito legal porque eu vou lá no outro lado do mundo, numa igreja de irmãos que eu nunca vi, que estão numa cultura diferente. E quando chega lá, parece que eu conheço aquele pessoal há anos. Por quê? Porque eles são meus irmãos e a gente tem o mesmo DNA. A gente tem o DNA do Espírito Santo na nossa vida. E Deus está trabalhando em nós aquilo que diz lá em Romanos 8, 29. Diz assim, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. A gente não é parecido fisicamente, mas a gente reflete a imagem do nosso irmão mais velho, que é Cristo em nós. Amém? As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo através de nós. Essa é a igreja, essa é a grande família. E nós somos também uma família, porque nós temos apoio e sustentação. Nós somos uma grande família porque na grande família, cada um está preocupado em ser apoio e instrumento de bênção um na vida dos outros.
Olha o que diz 1 Coríntios 12, 25 a 27, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando a gente vê esse texto de Tiago e vê o texto de Coríntios, que fala que a missão nossa como igreja é cuidar uns dos outros, e Tiago complementa isso falando que a nossa função é cuidar dos nossos órfãos e das nossas viúvas. Eu quero expandir um pouquinho esse conceito. Eu creio que nos dias de hoje, como eu li anteriormente, órfãos não são só aqueles que não têm pais. Órfãos são aqueles que estão sozinhos, que às vezes mesmo tendo pais. Tem muito jovem, amados, frequentando a igreja, que está precisando de um pai adotivo na sua vida. Que está precisando de alguém, de um referencial mais velho, que possa exercer na vida dele algo que os pais dele natural não estão conseguindo fazer. A igreja precisa ser esse instrumento de ter homens e mulheres que possam sentar junto com as moças, com os moços da igreja e falar assim: olha, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você no teu planejamento de carreira. Eu tenho experiência. Talvez tem pai que não está nem aí para isso. Eu quero te ajudar a você ser uma esposa. Eu estou vendo que você está casada agora e tua mãe e teus pais não estão assim ligando. Eu quero te ajudar. A igreja tem esse papel, amados, de sermos pais dos órfãos e das viúvas. A igreja tem que ser o local onde jovens se levantam para ajudar aquele pessoal de mais idade que tá na igreja, que precisa de ajuda. Eu gosto, lá no Tremembé, tem o Ministério da Terceira Idade, o Edificando Sênior, né? E eu louvo a Deus porque a gente está vendo jovens se aproximando para ajudar desse ministério. Jovens que estão se preocupando com os tiozinhos, com as vovozinhas que estão ali. Vovozinhas que às vezes não tem condição não tem ninguém que leve ela para uma consulta no médico. E tem gente da igreja que se oferece e fala assim: olha, avó, se você precisar de alguém para te levar na consulta do médico, me liga que eu vou com você. Isso é igreja, isso é a grande família. A igreja não é simplesmente vir num domingo, sentar num culto e assistir um culto inspirativo que massageia a nossa alma. É muito mais do que isso, é relacionamento, é vida. Essa é a missão da igreja, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas. Quantos jovens, amados, estão precisando de tutores, de pessoas que possam sentar com eles? A gente às vezes acha, não, aquilo lá é só para os jovens. Talvez, chega para o líder do Ministério de Adolescentes, de Jovens, você que já está aí no meio da idade, tem meia idade, né? Será que tem alguma coisa que eu possa ajudar? A Bíblia é interessante, ele fala, lá em Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: oriente as mulheres mais velhas a viverem em respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o seu marido e os seus filhos. Olha que legal o papel da igreja, que Paulo está falando a Tito aqui. Olha que coisa tremenda. Paulo não está falando que a igreja, para montar uma igreja, ele está falando, Tito era um jovem pastor, ele não está falando, para montar a igreja você contrata uma banda muito legal, põe luzes, põe isso, põe aquilo, tal. Ele não fala isso, ele está falando o quê? Vocês construam uma comunidade de pessoas cujos mais velhos vão poder inspirar a vida dos mais novos. Vão inspirar no seu casamento, vão inspirar nos seus relacionamentos.
Eu não vou ler aqui, porque eu não tenho tempo, e também porque não faz parte muito do contexto de vocês, mas quando eu ministrei isso, eu li um testemunho que uma mãe da igreja escreveu para mim. Eu vou resumir rapidamente. Essa mulher, o marido dela abandonou ela quando ela estava com os 2 filhos, um de 6 e um de 8 anos. E nesse momento de fragilidade da vida dela, ela conheceu a igreja. E conheceu o Senhor Jesus Cristo através da igreja. E a partir dali, os filhos dela cresceram dentro da igreja. E os filhos dela foram crescendo, ela morava no interior, depois ela se mudou para São Paulo, começou a frequentar a nossa igreja, os filhos aí já eram começando na pré-adolescência, outro na adolescência, e eles cresceram dentro da igreja, fazendo parte de tudo que a igreja tinha ali, né? Acampamentos, os cultos, e sempre teve os líderes e outros referenciais da igreja junto da vida deles, acompanhando eles. E hoje eles são adultos, os 2 são adultos, eu tive a oportunidade de fazer o casamento deles, se casaram, ambos têm filhos, são líderes na igreja, um deles se mudou agora para a Austrália, no começo do ano, começou uma célula na Austrália, ele me ligou essa semana passada, a gente ficou um tempão, ele falou, pastor, eu preciso dar um jeito, porque não cabe mais as pessoas na minha sala, a gente vai ter que começar a arrumar um lugar para fazer as células, porque as pessoas não... Ele tirou foto, essa semana ele postou a foto, a sala dele está repleta de gente, ele pregando o evangelho para as pessoas, e a mãe dele escreve na carta de testemunho, falando assim, olha, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela igreja do Senhor, porque foi através dela, eu tenho certeza que se os meus filhos estivessem sendo criados no mundo, se não fosse o amparo, se não fosse o referencial da igreja na vida deles, se não fosse o exemplo de outros referenciais de homem na vida dos meus filhos, eles com certeza não estariam aonde estão. Eu agradeço a Deus porque a igreja foi a família dessas pessoas, desses meus filhos, ela disse. Olha que coisa tremenda, a igreja poder cumprir esse papel de ser os tios, de serem os primos, de serem os irmãos daqueles que estavam ali, que precisavam da ajuda, que precisavam do cuidado. E eu nem falei com ela, mas o filho dela, os 2 filhos dela, na verdade, me falaram a mesma coisa. Eles falaram, pastor, eu sempre cresci com a ideia de que eu nunca iria me casar na minha vida, porque o referencial que eu tive na minha casa, de casamento, de família, foi algo péssimo. Então eu sempre falei assim, eu não quero constituir uma família e pôr filhos no mundo para que os meus filhos vivam a mesma coisa que eu vivi na minha casa. Mas foi através do convívio na igreja que eu pude ver referenciais, que eu pude ver outras famílias, que eu pude ver exemplos de pais, de relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, de cônjuges se relacionando, do amor entre família. E foi isso que me despertou para que hoje eu pudesse constituir uma família também. Que coisa linda! Quando ele me falou isso, assim, eu me emocionei, porque a igreja cumprindo esse papel de ser uma grande família. Jovens cuidando de idosos, pessoas mais velhas ajudando a cuidar dos mais novos, casais mais maduros podendo aconselhar casais que estão no começo da sua caminhada. Quantas vezes no começo, eu faço 30 anos de casado, agora mês de julho, faço 30 anos de casado. Quantas vezes eu precisei de conselho de pessoas que me ajudaram nesse processo? Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Teria mais coisas que eu poderia falar, mas eu vou terminar por aqui. A mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia de aniversário da igreja é que a igreja possa ser essa grande família, onde a gente possa... tem mais um texto que eu queria ler, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros. Pessoal, galera mais jovem, você tem muito para aprender com aqueles que são mais velhos, que são mais experientes.
não despreze a sabedoria deles. E a igreja é um lugar para a gente compartilhar isso. Nós, velhos, temos muito para aprender com essa nova geração que está subindo e a gente precisa aprender. Mas a gente também tem uma antiga geração que tem muito para ensinar para essa geração mais nova. A igreja precisa ser um lugar de encorajamento de uns para com os outros. Olha o que diz Hebreus 3,13. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala assim: eu quero ser instrumento para te encorajar todos os dias que eu puder. Isso não é só com a tua esposa. A igreja é um local de encorajamento. Eu vou contar uma historinha. Tem uma irmã da igreja, uma senhora já, ela deve ter uns 65 anos mais ou menos. E ela tinha um sonho de tirar a carteira de habilitação. E os filhos dela falavam que ela era louca, que onde se viu agora, com 65 anos, você vai querer tirar a carteira. Mas era um sonho dela. E a gente deu maior força para ela. A gente fala, não, vai lá, vai, Deus vai te capacitar. E ela foi fazer o primeiro exame lá no Detran e foi reprovada. E ela chegou na igreja triste e tal. E a gente falou, não, mas você vai tentar de novo, você vai conseguir. E ela foi fazer um exame de novo no Detran e ela chegou lá para mim e falou, pastor, fui reprovada de novo. Eu falei, mas você não vai desistir, o Senhor é contigo, você vai continuar. E ela foi e fez o exame a terceira vez no Detran e foi reprovada. E ela ficou muito triste. E ela falou que todo mundo na casa dela falava para ela desistir. Mas a gente falou, não desiste não, vai, continua. E outro dia ela chegou na igreja com uma alegria, veio me abraçar e falou, pastor, fui fazer a prova no exame, fui fazer o exame no Detran essa semana e eu passei, está aqui a minha carta. A igreja, amados, é um local de encorajamento, desde coisas mais simples como essa, até coisas muito mais complexas na nossa vida. A igreja tem que ser essa família que acredita um no outro, que às vezes corrige um ao outro, mas que ama, e que ama de uma forma incondicional, não porque o outro tem alguma coisa para a qual você vai se beneficiar, não, mas porque você é cheio do amor de Cristo e você precisa compartilhar esse amor de Cristo com a vida de outro. Que a igreja Edificando de Osasco, eu sei que a igreja Edificando de Osasco é uma igreja assim. E a minha palavra que eu quero lançar sobre a igreja é que ela continue crescendo cada vez mais e mais e mais, continuando sendo essa grande família. Eu quero te convidar para você ficar em pé. E quando eu falo de uns cuidar dos outros, às vezes, sabe qual é a nossa tendência? É falar assim, pastor precisa criar um ministério de cuidado dos mais velhos. Não! Igreja somos nós. Repete comigo, igreja somos nós. Quando eu falo que a igreja tem uma missão, quem tem uma missão não é a igreja a instituição, somos nós individualmente. Talvez não precise criar um ministério aqui para ajudar o idoso. Talvez você possa fazer isso sem ter esse ministério. Ou depois, futuramente, pode ter um ministério. Mas você faz a tua parte. Eu quero te dizer uma coisa que eu disse lá no Tremembé e eu acho que eu posso repetir aqui também, né? Tem igrejas, amados, se você quer um bom pregador, uma boa palavra, talvez não, com certeza você vai encontrar em outras igrejas pregadores muito mais eloquentes, que talvez tragam uma palavra muito mais inspirativa que os pastores aqui dessa casa. Se você quiser ouvir um bom louvor, um louvor que te inspire e tal, talvez você vai achar igrejas onde vão ter louvores que vão ser muito melhores, talvez, do que o louvor daqui, embora o louvor daqui seja muito bom. Louvor do Tremembé. Se você quer um lugar para os teus filhos serem cuidados, talvez você vai encontrar ministérios de crianças que sejam melhor do que os ministérios de crianças daqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é isso que a gente deve buscar numa igreja. O
que a gente deve buscar numa igreja, uma igreja que seja uma família, e onde eu possa fazer parte dessa família, onde eu saiba que dentro dessa família eu tenho direitos e obrigações, vamos dizer assim, que eu tenho obrigação de cuidar daqueles que estão ao meu redor, e que eu permito também ser cuidado por aqueles que estão ao meu redor. Essa é a igreja que o Senhor quer fazer multiplicar aqui em Osasco e em outras regiões. Eu não estou falando que só a igreja edificando é assim, não. Tem muitas igrejas que são igrejas famílias, que têm essa visão de ser um instrumento de acolhimento, de compartilhamento, de cuidado uns com a vida dos outros. Mas que você possa amar a tua igreja e fazer dessa tua família. Falar assim, eu tenho orgulho da minha família. A minha família é a melhor família do mundo. Não é o meu pregador, é o melhor pregador do mundo, mas a minha família é a melhor família do mundo. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua maravilhosa obra naquela cruz, porque naquela cruz nós fomos transformados numa família, Senhor, numa família de muitos filhos semelhantes a ti, Jesus. Que tu continues a tua obra, Senhor, nesta igreja. Que, Senhor, esta igreja possa multiplicar-se cada vez mais, Senhor. Possa crescer cada vez mais, sem perder, Senhor, a essência de ser família de Deus, parte do corpo de Cristo, Senhor. Nós te louvamos e te damos graças por esses 8 anos e abençoamos pelos anos que hão de vir, porque o que está por vir é muito maior do que aquilo que já aconteceu até hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus essa igreja. Amém.